Por exemplo, na primeira pensata aqui do léxico, na página 2, fala assim, ó. Todas as consins intermissivistas possuem amizade raríssima com o ser serenão, faltando, no entanto, a competente recuperação dos cons magnos para as rememorações. Então, em tese aqui, né, pelo que eu entendi, está diferenciando rememoração de recuperação de cons. Então, uma coisa é você acessar uma informação. Isso não, não sei, né? Aí a gente está debatendo. Isso não significa tu recuperar um com magno, porque o com ele está associado à lucidez e não conhecimento especificamente. Porque daí, por exemplo, senão qualquer retrocognição é uma recuperação de com, e a gente sabe que acho que não necessariamente, né? A pessoa pode ter várias retrocognições, não necessariamente ser uma consciência lúcida. Ela pode ter conhecimento do passado dela. Mas cons magnos, acho que cons magnos é algo mais, talvez associado a princípios evolutivos, né? Será que não é possível o contrário? Tu não lembra da experiência que tu teve com o serenão, mas de alguma forma tu traz contigo uma lucidez que foi derivada dessas experiências. Só que fica aí num nível, talvez, parasináptico, inconsciente. Acho que vai depender da pessoa que está tendo a experiência, né? Por exemplo, aqui está o Max. Vamos supor que o Max tem a mesma experiência de extrapolacionismo que eu. De repente, eu vou ter aquela experiência, no outro dia eu vou seguir minha vida, enfim. E de repente o Max vai estudar aquilo ali, vai querer aprofundar, vai se esforçar para repetir, para alcançar aquele nível. Então o extrapolacionismo ele é tipo uma abertura de porta, ou um empurrão, que aí a pessoa, a própria consciência, pode aproveitar aquilo ou não. E aí pode realmente ajudar, mas acho que o mínimo ela ajuda. Porque ela mostra para ti, ela abre uma clareira, ela te dá uma neosinapse. É uma experiência nova para ti, uma experiência que tu foi além de autossuperação, que tu foi além de ti próprio. Então, de qualquer maneira, aquilo ali vai te dar uma sinapse mínima que seja. E aí vem aquilo, né? Aquela pessoa que vai desenvolver, vai se esforçar para expandir aquele... E aquele que vai se acomodar e vai ficar naquilo ali. Ah, beleza, eu tive aquela extrapolação, nossa, eu sou o bambambam. Aí já... Perdeu, né? Não, o Magno, por exemplo, essa experiência, essa pensata da amizade raríssima com o serenão. Acho que esse seria com o Magno, né? Dessa experiência, desse aprendizado que a consciência tirou com o serenão. Acho que o com Magno são aqueles mais avançados, né? Os mais evolutivos, mais top. E talvez os cons comuns sejam mais comuns. Não, mas pensa bem. E às vezes a gente realmente associa, quando é mega cons, magos, a nossa própria, digamos, megalomania, a gente associa com coisas gigantescas e tal, muito formal, a gente é muito preso à forma e à aparência. E às vezes esse anti-egoísmo, para mim, é uma coisa magna, enorme. Só que às vezes a gente espera algo mais... Como se fosse, né? Uma pirotecnia, né? E são coisas, entre aspas, simples, que na verdade... É primária, né? É primária, ela não é simples, ela é primária. Ela é a que está na base de todo o desenvolvimento nosso. A amizade com o serenão é grande. Mas uma das coisas que mais deve impactar no contato com o serenão é exatamente esse anti-egoísmo dele. Isso é uma coisa, isso pode ser um mega cons que a gente tirou com o serenão, exatamente esse anti-egoísmo. Da vivência, né? E não pelo, nossa, eu tive contato com um cara que é o bambambam. Me lembrei de uma vez uma tertúlia daquelas lá nos primórdios, que era no refeitório, ainda na parte de cima. O professor Valdo, ele chegou e falou, tinha um grupo, sei lá, acho umas 10 pessoas, e aí ele lançou essa, né? Vocês já pararam para pensar, não sei se a Rosa estava lá, que todos vocês já tiveram contato com o serenão? Aí largou assim, aí ele, em seguida ele emendou, então... É uma coisa para vocês refletirem, pensarem bem antes de reclamar sobre qualquer coisa da vida. Vocês já tiveram contato com o serenão, vocês não têm, entre aspas, né, o direito de reclamar de nada.
Mais ou menos assim, não foi exatamente isso, mas mais ou menos isso. Esse foi o recado, né? Que Esse foi o ficou. recado. Voltando um pouco à questão anterior, da gente alcançar aqui, a gente não pode esquecer que a gente está num outro veículo, né? É muito difícil. Como é que não tem... olha, acho que talvez um serenão consiga, mas nós... A gente está num outro, a gente está no soma, a gente está restringido pelo cérebro, pelos instintos, pelas necessidades de sobrevivência. Nós estamos num corpo animal. E por mais que a gente tenha algumas extrapolações, descoincidências, é difícil, a gente não vai alcançar aquele nível que a gente teve na condição de Consex, ou até mesmo no curso intermissivo. Não, Eu acho que o desafio é esse, a gente forçar, acho que isso é que faz a gente evoluir. A gente forçar para chegar lá o mais próximo possível. É igual certas retrocognições também, né? Imagina, às vezes a pessoa... Por isso que tem o restringimento. Aí vem uma questão interessante, né? O restringimento, ele nos restringe do ruim, né? Do passado, mas de muita coisa boa também. Às vezes a gente associa isso a gente não lembra do passado porque a gente fez muita coisa errada lá, e se a gente lembrar daquilo, a gente vai pirar. Mas a gente também não lembra muita coisa boa. Bom, eu vejo assim que a teática, ela começa pela qualidade da intencionalidade da pessoa. E isso, quem que vê? Entende? Então não tem como a gente estar julgando a teática do outro totalmente. Agora, em relação às técnicas, eu acho que complementando o que a Rosa trouxe, participar aqui das atividades, eu acho que é uma técnica muito boa. Eu não sei como é que é para vocês, mas quando eu estou aqui, eu me sinto estimulado a estar mais lúcido, dentro do meu nível, né? E claro, nós aqui, né, somos até certo ponto privilegiados por estar aqui há bastante tempo. E para quem está de fora, vale a pena ter essa experiência. Vem aqui participar da tertúlia, do círculo, da tertúlia matinal, das dinâmicas. Eu acho que esses ambientes, eles ajudam muito a recuperação de cons e fixação. Concordo plenamente, porque a escrita, ela é um grande apoio para a nossa memória, né? E às vezes tu tem veja bem, extrapolações, experiências, vai para um plano mais sutil, uma coisa mais extrafisicalidade. Depois tu volta para cá, tu entra na rotina, aquilo ali pode ir se perdendo. E a escrita é uma ferramenta, acho que é a principal, para você marcar, reler, revisar, inclusive botar no teu livro, para o teu autorrevezamento, para lá na outra vida tu acessar aquilo, facilitar, tu amplia a dinâmica da tua recuperação de cons, da tua recuperação e fixação de cons. Concordo plenamente. Acho que tem um desafio. Acho que tem um desafio de achar um meio termo aí nisso que você falou, que é a pessoa, ao mesmo tempo, ela ter uma abertura para novas experiências, porque vamos pegar, a gente está falando de serenão, né? Imagina um serenão, a experiência que tem um serenão. Ele tem experiência de tudo, quase tudo. E ao mesmo tempo tu tem um foco de prioridade, de priorização. Eu acho que esse aí é o desafio, achar o equilíbrio entre esses dois. Ter o abertismo da experiência, né? Por exemplo, a gente vê às vezes casos de pessoas que ficam muito enfurnadas numa bolha, e aí ela não tem experiência de vida, e aí você vai falar um assunto, a pessoa está sempre dentro daquela forma, porque está dentro daquela bolha. Ela restringe, inclusive, a assistência dela e a proexis dela. Por exemplo, pessoas que têm muito preconceito, não, porque a SOCIM, tudo que tem na SOCIM é patológico, porque isso aí é um fator de restrição muito grande, essas crenças, né? Por outro lado, a pessoa tem que ter o senso de prioridade, porque a vida é relativamente curta, a gente tem o foco, energias, recursos, que a gente precisa direcionar aquilo para a gente ter melhores resultados. É esse meio termo aí. Sim. Que, ao meu ver, é desafiante. Verdade. Mas aí entra um ponto exatamente interessante isso aí, porque às vezes quando a paciente fala assim, isso eu já sabia disso, mas eu preciso que alguém me fale, eu precisei que alguém me falasse para cair a ficha. Então eu acho que esse cair a ficha é mais a lucidez. É verdade, eu acho. E a informação, teoricamente, ela já tinha, que as coisas não estavam bem. Só que aí, quando alguém vem, fala, argumenta, entra energia junto, aí às vezes até o desassédio, enfim, aí que vem, talvez, aí vem aquela recuperação de com,
que não é especificamente sobre ali, citando teu exemplo, o relacionamento, mas é uma coisa maior, que tem a ver com a liberdade dela, com o cuidado, com o autocuidado dela. E aí ela tem aquela expansão e a partir dali ela vira a chave e faz uma série de mudanças na vida. É interessante. Então, é bem isso. Mas às vezes a mudança ela é gradativa, porque às vezes ali, citando o exemplo, também. né, ela teve aquele entendimento, caiu a ficha para ela, pronto. Para ela ficou claro o que não está bom e para onde ela quer ir. E a partir daquele momento ela vai amadurecendo os passos, as etapas para ir, às vezes lá adiante, 2, 3 anos depois, conseguir fazer a mudança. Então tem isso, né? Essa coisa da caminhada, do preparo e tal. Por isso que eu disse, igual na extrapolação. Abriu uma porta, abriu uma janela, isso aqui é um caminho. Aí o resto é com a pessoa vai lá aos pouquinhos, vai.